Oi, turma, voltando às nossas aulas. Então, vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu na aula passada, né? Nós vimos o conceito de saúde mental, falamos sobre reforma psiquiátrica, sobre a luta antimanicomial, falamos sobre os tipos de CAPS, vimos os setores que atuam em saúde mental, sendo o CAPS um serviço substituto, uma base ali, uma rede especializada, não é isso? Vimos também ações comuns dos profissionais que trabalham diante de saúde mental, a postura, né, a forma de agir diante um paciente, diante um usuário do serviço. Vimos também que os fatores que influenciam os transtornos mentais são vários fatores, é o conceito de multicausalidade, ou seja, vários fatores influenciam para o determinado transtorno mental. Vimos também sinais e sintomas comuns aos transtornos mentais, que vocês devem estar atentos, o que significa cada coisa, cada tipo de alteração. Então, a gente viu tudo isso. Agora, para a aula de hoje, nós vamos começar só definindo uma diferençazinha, porque tá na apostila de vocês, vai cair também nas perguntas de vocês, nas provas. Então, diferenciando uma neurose de uma psicose. Nossa, Fernando, o que é isso? Neurose é toda a psicopatologia leve, todo um conflito, todo um sofrimento psíquico que o sujeito tem, mas de uma forma leve, onde ele tem uma noção, ou até mesmo assim uma pequena noção do que se passa, do seu problema, mas consegue continuar a sua vida, consegue o seu trabalho, né? Consegue se desenvolver de alguma forma. Então a gente vai ver, como é, por exemplo, essa neurose, né? Um transtorno obsessivo compulsivo, um TOC. A gente vai ver o que é isso. Um síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade, né? Então são questões que tá visto como uma questão de neurose, ou seja, o sujeito ele consegue entender, até mesmo um pouquinho apenas, né? Não saber tudo, mas consegue perceber o que tem e consegue se desenvolver. Fernanda, mas como é feito a questão do tratamento? Tratamento medicamentoso, tratamento psicoterápico, psicossocial, todas essas questões, né, é visto no tratamento dessas pessoas. E o que é a psicose? A psicose, ela já é algo mais elevado, ou seja, o paciente ali, ele não tem uma capacidade de pensar, de agir, de entender o que está acontecendo ao seu lado, de se comunicar, de se comportar, né, sem ser de uma forma prejudicial. Então, é algo mais grave. Como assim, Fernando? Um transtorno esquizofrênico. Então, a gente vai ver também essa questão. E como é feito o tratamento nas psicoses? A mesma forma. Tratamento medicamentoso, psicoterápico, uma terapia ocupacional. Então, todas essas formas aí. Então, deu para entender. Neurose de psicose. Neurose é até mesmo nós. A gente pode definir isso. Nós somos neuróticos, ou seja, a gente tem determinada ansiedade, a gente tem um toque ali, uma questão de um toque, de um transtorno obsessivo compulsivo, questão de estar arrumando algo, né? Então, a gente vai entender o que é isso que eu vou falar detalhadamente para vocês, essas questões. Então, a gente vê aí a neurose como todos nós. E a psicose, quando você sai ali da realidade, do processo de continuar a realidade que lhe cerca, você não consegue seguir, né, e agir da forma mais saudável, mais equilibrada, tá bom? Então, essa é a questão, neurose e psicose. Vocês podem estar aprofundando mais na apostila de vocês que está disponibilizada na plataforma e até mesmo no grupo, certo? Então, agora nós vamos entrar em algumas características e alguns transtornos. Vou citar alguns aqui e dar um exemplo, dar uma definição, mas lembrando que vocês têm que estar aprofundando o conteúdo nas apostilas, né, em pesquisas na internet. Então, vocês aprofundem para vocês entenderem melhor o que eu estou explicando aqui, certo? A gente vai falar sobre TOC. Você já deve ter ouvido falar. O que é o TOC, Fernanda? Transtorno obsessivo compulsivo. É a repetição de algum ato diversas vezes ao dia, não controlável e causador de grande ansiedade. Ou seja, a pessoa tem uma obsessão, uma compulsão por algo e faz várias vezes, é algo repetitivo. O paciente, o sujeito, ele tem
várias questões ali no dia dele que ele faz várias vezes. Pode ser a questão de lavar as mãos a todo tempo. Pegou em algo, já vai lavar as mãos, pega em algo, já lava as mãos e faz isso repetidas vezes. Tem também um exemplo de o sujeito, ele vai, ao dormir, né? Ele vai, tranca tudo na casa dele e ele depois vai olhar de novo se trancou e olha de novo, e olha de novo, e olha de novo. Aí se deita, aí pensa, será que eu tranquei direitinho a porta? E se levanta e vai de novo. E isso, né, é algo que traz uma compulsão, algo obsessivo, que é ali a repetida vezes, que é recorrente, que é um ato repetitivo. Fechado? Tem a questão do síndrome do pânico, causa grande aflição e medo perante alguma situação. O sujeito, em determinada situação, ele começa um ataque cardíaco, sudorese, né, que é o suor, o medo de morrer, o medo de que algo vai acontecer, até mesmo sem nem saber explicar de alguma forma, e começa a se desesperar. Então, o paciente ele entra em uma síndrome do pânico. Tem a questão da fobia. O que é fobia? É o medo de alguma situação. Pode ser medo de ambientes fechados, como claustrofobia, o medo de água, como hidrofobia, o medo de pessoas, como sociofobia e outras fobias que é existente. Ou seja, é um medo de alguma situação, é um medo de algo fechado, é um medo de público. A pessoa tem uma fobia a determinada coisa. Tem a questão do transtorno de ansiedade. Eita, o transtorno de ansiedade. Sabendo que a ansiedade ela é algo inato do ser humano. Como assim, Fernanda, inato? É próprio do ser humano. Todo mundo tem ansiedade. Em determinada situação você vai estar desenvolvendo a sua ansiedade. Se é algo novo na sua vida, uma apresentação, um trabalho, tudo isso vai gerar ansiedade. Mas tem pessoas que essa ansiedade tem um nível mais elevado e que acaba atrapalhando a vida, o desenvolvimento das atividades diárias do sujeito. Então, o transtorno de ansiedade é visto quando o indivíduo tem ataques de ansiedade antes ou depois de realizar algo, ou muitas vezes nem realiza, entendeu? A pessoa já está ansiosa em realizar algo, ou quando isso passa, a pessoa começa a ter essas crises de ansiedade. Ou até mesmo a pessoa está tão nervosa por algo, tão ansiosa por algo e acaba que não realiza determinada atividade por conta disso, que acaba prejudicando. É comum em pequena escala na maioria das pessoas, porém seu excesso é denominado como patológico, como eu disse. É algo comum, mas o que é demais acaba sendo patológico e quando atrapalha a vida do sujeito, né, tem que ter um acompanhamento, um tratamento específico. Fernanda, já puxando aqui, né, a questão do tratamento. O tratamento é medicamentoso, o tratamento é psicoterápico, tem as terapias, questões psicossociais, tem a questão do trabalho com a família, o trabalho com a sociedade, questão de terapia ocupacional. Então, o trabalho é amplo, tá certo? Agora vamos entrar também na questão de depressão, também chamada de distimia ou depressão maior, né? Porque antigamente se tinha distimia, mas com o tempo vai mudando a nomenclatura, então a gente fixa na questão da depressão, que é algo que vocês precisam saber, para a gente não se adentrar tanto aos detalhes, fechado? Que a depressão se caracteriza por intenso retraimento e medo do mundo exterior. O paciente ele se retrai, ele fica ali deprimido, ele fica triste, ele perde o sentido de vida, ele tem muito a questão da anedonia. O que é isso? A questão do prazer. Atividades prazerosas, que eram prazerosas antes, hoje já não é mais, né? A questão do prazer. O sujeito fica sem vontade para realizar as atividades. Causa baixa autoestima e pode levar também à questão de suicídio, né? Fernanda, então a depressão faz com que a pessoa se suicida. Outro ponto que é importante puxar aqui, né? Que uma coisa vai levando a outra, então é importante vocês saberem. Questão de suicídio não está característico apenas para pessoas com depressão. Não quer dizer que todo mundo que tem depressão vai cometer suicídio, tá? E o suicídio é característico de quem está com depressão. Não. Qualquer pessoa em intenso sofrimento psíquico, em mudanças de vida, em questão
de crises existenciais podem sim estar cometendo suicídio. Bom, então, essa pessoa cometeu suicídio, mas ela nem tinha depressão. Mas tem outras causas que podem levar o paciente, né, o sujeito, a cometer suicídio, tá bom? Então, foi só um parênteses para a gente saber, entender melhor, ter um maior conhecimento sobre isso. Então, a depressão, ela causa ali um intenso sofrimento psíquico no sujeito, questão de prazeres, a pessoa já não tem mais prazeres com a vida. Tem outra questão também que a gente vê muito no dia a dia, que, fulano tem depressão, mas tá tão bem hoje. Claro, gente, a pessoa não vai ficar o tempo todo também sofrendo, vai ter momentos que a pessoa vai ter um ânimo, e depois tem uma recaída, e tem um ânimo e recaída, então é um processo, né? É um acompanhamento específico, é tratamento, então tá? Então, lembrando que a gente já falou, não vamos julgar pessoas, vamos entender pessoas, vamos entender transtornos, entender o que se passa, ser empático, né? Se colocar no lugar dessas pessoas e direcioná-las para um acompanhamento específico, tá? Outra questão também é a síndrome de Burnout. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu tô exemplificando algumas questões que é algo comum no nosso dia a dia, que é importante vocês saberem na prática profissional de vocês. O que é a síndrome de Burnout? É a consequência de um grande estímulo estressor, como conflitos no trabalho, na família, causa apagamento e falta de vontade. Então, a gente vê a questão do trabalho. É um sofrimento intenso diante de um trabalho que se torna estressor, né? Estressa, causa mal-estar. Então, a gente chama de síndrome de Burnout, relacionado ao trabalho. Tá bom? Então, eu, né, dei algumas dicas, dei alguns exemplos de transtornos. Eu vou continuar, né, explicando sobre isso também, dando outros exemplos para que vocês possam estar aprendendo e, mais uma vez, aprofundem isso, os detalhes, caso tenham curiosidade. Na apostila de vocês tem tudo. Na apostila que eu coloquei no grupo também, essa daqui, tá bom? Também tem muita coisa. O que eu tô falando aqui tem também, a gente vai trabalhar algumas questões dessa apostila. Por quê, Fernanda? Porque é algo bastante fácil de entender. A leitura é muito boa, é de fácil compreensão, então eu quero que vocês aprofundem o conhecimento de vocês, certo? Agora, falando sobre esquizofrenia, que é um transtorno psicótico e também é muito comum na nossa realidade, então eu vou definir esquizofrenia para vocês, algo bem resumido que vocês possam estar entendendo, certo? A esquizofrenia tem aspectos principais de quê? Da fuga da realidade. As manias de perseguição, as alucinações, como a gente falou, os delírios, entre outros. Então, o paciente esquizofrênico, ele tem uma fuga da realidade, ou seja, ele tem manias de perseguição, ele pensa que alguém está perseguindo ele, e ele tem isso como algo real. É por isso que eu falei na aula passada, a gente não questionar as pessoas, não questionar os pacientes que chegam até nós em saúde mental, porque para ele, alguma situação que ele está dizendo ali está acontecendo na realidade dele. Né? Então, o esquizofrênico, ele tem a fuga da realidade, ele tem uma outra realidade, ele tem percepções diferentes, ele pensa que está sendo perseguido. Então, se você questionar isso com ele pode acabar que piorando os sintomas e entrando numa questão de agressividade também, porque você está questionando ele. Então, ele pensa muito que está sendo perseguido, para ele tem alguém atrás dele. Se você olhar para ele, ele pensa que você não está gostando dele, né? Então, a esquizofrenia também, ela tem subdivisões, né? Esquizofrenia paranoide, esquizofrenia desorganizada, tem várias subdivisões, mas que a gente não vai estar adentrando nisso detalhadamente. Mas que vocês possam entender o que é a esquizofrenia, que é um transtorno psicótico e tem a fuga da realidade, onde o paciente ele vai tendo alucinações, delírios, ilusões, manias de perseguição. Então, para vocês entenderem isso, tá bom? Tem a questão também do transtorno bipolar. Vocês já devo ter já ouvido falar sobre esse transtorno, né? Que tem características, picos muito grandes de humor, em pouco espaço de tempo.
para o lado da depressão ou para o lado da mania. Como assim, Fernanda? Depressão e mania? Depressão, humor deprimido, né, algo triste. E o lado da mania, a questão da euforia, alegre demais. Então, ou a pessoa está triste, ou a pessoa está alegre, então muda de humor facilmente. Outro ponto que a gente vai abordar aqui é a questão dos transtornos alimentares. O que é os transtornos alimentares? São doenças psiquiátricas caracterizadas por graves alterações no comportamento alimentar e que afeta a maioria adolescentes e adultos jovens do sexo feminino, certo? A partir dos estudos se percebe essa taxa, né, na maioria em adolescentes e adultos mais do sexo feminino, mas não quer dizer que não existe no sexo masculino também, mas a incidência é maior em mulheres e em adolescentes, tá bom? Isso pode originar prejuízos biológicos, psicológicos e aumento da morbidade e mortalidade também, tá certo? Então, os prejuízos são inúmeros. Os dois principais transtornos alimentares são a anorexia e bulimia nervosa. Você já deve ter ouvido falar também da anorexia e bulimia. Então, o que é a anorexia nervosa? É caracterizada pela perda de peso à custa de dieta extremamente restrita, em busca pela magreza, se tem uma distorção da imagem corporal e alterações dos ciclos menstruais. Ou seja, na anorexia nervosa, o sujeito ele faz dietas restritas para ter de comer em busca dessa magreza. Então, se tem uma distorção da imagem corporal, não se tem uma percepção real da imagem. Ou seja, a pessoa se vê gorda demais, sendo que a pessoa já está magra demais. Então, se tem, né, essa percepção distorcida da imagem. E a pessoa faz uma restrita dieta, né, ou não come nada, não quer comer nada. Isso acaba gerando diversas consequências no organismo do sujeito, psicológico, biológico, certo? A bulimia nervosa caracteriza por episódios repetitivos de grande ingestão alimentar, ou seja, o sujeito ele come demais, né, os alimentos. E também se tem uma preocupação excessiva com o controle do peso corporal. Só que o sujeito ele come demais, ele acaba comendo escondido, ingerindo muitos alimentos ao mesmo tempo, e depois isso ele acaba aqui induzindo o vômito. Comeu tanto, se tem a culpa, então ele acaba aqui induzindo o vômito. Então fica um ciclo dessa forma com esse sujeito. Come demais e vai induzir o vômito. Toma laxantes para tentar, né, reter ali o que foi ingerido. Então se tem a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. A anorexia, a pessoa, essa questão da magreza extrema e acaba aqui restringindo a alimentação, a pessoa não quer comer nada, né? E se comer também tem a questão do vômito ali para tentar, né, suprir aquela necessidade que acaba se ficando arrependido de ter comido. E a questão da bulimia nervosa, o paciente ele come demais e acaba depois se preocupando com o peso e induzindo o vômito e tomando laxantes para reter esse líquido, tá certo? Reter essa alimentação. Fechado? Então, os transtornos alimentares, a gente falou de bulimia e anorexia nervosa. Falando agora de dependência de substâncias, né? Tanto lícitas e ilícitas. A gente viu que tem um tipo de CAPS específico para a questão de álcool e outras drogas. Então, a gente entra nessa questão de dependência. Falando o que é a dependência? É caracterizado quando o sujeito ele tem o uso prolongado, o uso excessivo, recorrente daquela substância. E isso faz com que ele acabe também desenvolvendo a tolerância a essa substância. Do que é isso, essa tolerância? O organismo necessita de mais. Tem uma quantidade X, mas que isso excessivo, prolongado, acaba que o organismo se acostumando e o sujeito necessita de mais e mais e mais substância. E isso vai ficando mais excessivo e mais perigoso, né? Quando o paciente ele começa a ter questões de vícios, ele pode estar desenvolvendo alucinações, delírios, diversos sintomas psíquicos que vai afetando ainda mais a vida desse sujeito.
Então, na questão de tratamento, o tratamento é psicoterápico, né? Terapias e medicamentosa também. Aí a gente entra na questão desse ponto, a questão da abstinência. O que é isso, Fernanda? O sujeito ele vinha com o uso prolongado de determinada substância, com uso excessivo, recorrente, e ele acaba aqui parando esse uso. Então, essa parada faz com que ele entre na crise de abstinência. O organismo ele quer, ele necessita, mas ele não tem. Então, pode acabar desenvolvendo diversas questões nesse sujeito, um sofrimento psíquico, tremores, sudorese, várias questões psíquicas e físicas pode estar desenvolvendo nesse sujeito diante dessa crise de abstinência, que é a parada da substância, porque é algo que já estava no vício, não estava causando bem ao sujeito, necessitava de tratamento, ele acaba entrando na crise de abstinência, necessitando dessa substância e não tem, e vai apresentar diversos sintomas nesse sujeito, tá bom? Então, é outro ponto importante para a gente saber a questão dos vícios de álcool e outras drogas, né? Onde o sujeito ele é um uso excessivo e que vai afetar a vida do sujeito. Lembrando que essas questões afetam a vida do sujeito. São questões que fazem com que ele não consiga desenvolver as suas atividades diárias, necessitando sim de um tratamento, de um acompanhamento, tá bom? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Nós caracterizamos o quê? Alguns transtornos, a definição desses transtornos, o que caracteriza esses transtornos, tá bom? Para vocês terem na base de vocês o conhecimento dessas questões e levar para a prática profissional. Tratamento é medicamentoso, é psicoterápico. Os CAPs, como a gente já estudou, os tipos de CAPs se adentram a isso, né, a essas questões que a gente falou agora. Então, mas sabendo que o trabalho em saúde mental é amplo, em todos os setores vão estar atendendo pessoas desses tipos e direcionando ao tratamento adequado, especializado. Sabemos as nossas ações diante dessas pessoas, o que é que a gente deve estar fazendo, a questão de ser empático, de acolher, de escutar, de direcionar para o tratamento adequado, tá bom? Então, para a gente finalizar aqui a aula de hoje, nessa apostilazinha do Ministério da Saúde, maravilhosa, que é bom vocês estarem aprofundando. Gente, o que é dado aqui é um resumo. Conhecimento, vocês têm que ir em busca disso, tá bom? Aprofundem para vocês terem maior detalhe, maior conhecimento. Mas a gente vai lá. Na página 89 da apostilazinha do Ministério da Saúde, nós temos aqui o tópico intervenções do auxiliar e técnico de enfermagem diante de determinados comportamentos do sujeito. Que comportamentos são esses? Aí a gente entra diante do paciente ansioso, diante do paciente deprimido, que a gente já falou, diante do paciente agitado, diante do paciente que se acha perseguido, né? A gente falou sobre isso também. Diante do paciente com comportamento antissocial. Então, temos esses pontozinhos nessa apostila que está disponível tanto na plataforma quanto no grupo, que eu coloquei no grupo. Vocês vão dar uma lida nesses tópicos, que é a postura de vocês diante essas pessoas com determinados comportamentos e transtornos, como vocês vão se comportar diante dessas pessoas, e vocês vão fazer um resumozinho de cada tópico para ser avaliado, para contar nota para vocês e participação e maior conhecimento. Fechado? Quaisquer dúvidas, é só entrar em contato comigo. Até a próxima!